Você já se sentiu emocionalmente mais leve quando a pessoa com quem você convive se afasta, mesmo que por pouco tempo? Às vezes, confundimos a ausência de conflitos com harmonia verdadeira, mas aquele silêncio desconfortável pode ser um sinal de desgaste interior. Neste vídeo, vamos explorar como distinguir entre a paz autêntica e a desconexão emocional que corrói relacionamentos aos poucos. Com base na filosofia estoica, aprenderemos a prestar atenção aos sinais sutis de que algo não está bem, mesmo quando tudo aparenta estar em ordem. Os estoicos nos ensinam que nossa tranquilidade não deve depender das atitudes alheias, mas sim de nosso próprio juízo e autocontrole. Prepare-se para descobrir indicadores silenciosos de desequilíbrio afetivo e para aplicar ferramentas estoicas que promovem clareza e coragem para agir. Ao final, você estará mais consciente de suas necessidades emocionais e mais preparado para tomar decisões que preservem sua integridade e profunda reflexão. A filosofia estoica não ignora o valor dos relacionamentos, mas ensina que nossa paz interior deve sempre ser prioridade. Epicteto, um dos principais nomes do estoicismo, afirmava que o verdadeiro bem está em nosso controle, ou seja, em nossos pensamentos, escolhas e ações. Isso inclui como lidamos com as pessoas ao nosso redor. Em uma relação desgastante, é comum buscarmos justificativas para continuar, mesmo quando sentimos que algo essencial está se perdendo. Os estoicos nos lembram que a virtude está em viver de acordo com a razão e em manter a tranquilidade da alma. E, quando um vínculo afeta diretamente essa serenidade, precisamos olhar para isso com honestidade. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Permanecer em uma relação que perturba sua paz, apenas para evitar o desconforto da mudança, é viver contra seus próprios princípios. O estoicismo propõe coragem para encarar o que incomoda e sabedoria para agir conforme o que está sob seu domínio. E, muitas vezes, isso começa por reconhecer que nem todo laço merece ser mantido. Nem todo relacionamento ruim grita. Às vezes, ele sussurra, baixinho, todos os dias, até que você se acostuma ao incômodo. O desgaste emocional raramente começa com brigas intensas ou ofensas diretas. Ele surge nos detalhes, nos silêncios, nas ausências que não são físicas, mas afetivas. Talvez você tenha começado a sentir alívio quando a pessoa cancela um encontro. Ou talvez esteja se policiando o tempo todo para não dizer algo errado que gere uma reação desproporcional. Pode ser que as conversas tenham perdido a leveza, como se qualquer tentativa de conexão profunda fosse cansativa, arrastada. É possível que você esteja apenas cumprindo um papel, como quem marca presença em uma peça que já perdeu o roteiro. Outros sinais comuns incluem a perda de entusiasmo por momentos que antes eram significativos. Um jantar, uma conversa antes de dormir, um gesto de carinho. Há também o esvaziamento interno, a sensação de que você está diminuindo quem é para manter a relação de pé. E isso, aos poucos, desgasta sua vitalidade. Os estoicos não ignorariam esses sinais. Eles nos alertariam para não confundir ausência de conflito com presença de paz. Um relacionamento verdadeiramente saudável é aquele que contribui para nossa tranquilidade, não aquele que exige que a gente finja que está tudo bem para evitar o desconforto. Com o tempo, é natural que um relacionamento se acomode em uma certa previsibilidade. A rotina, quando saudável, pode ser sinônimo de estabilidade, de segurança mútua. Mas existe uma linha tênue entre o conforto da rotina e o vazio da apatia emocional, e é nessa linha que muitos casais se perdem sem perceber. Na rotina, há presença genuína, mesmo que sem grandes gestos. Existe alegria nas pequenas repetições, tomar café juntos, conversar sobre o dia, rir de uma piada boba. Já na apatia, tudo isso vira obrigação. Os gestos se tornam automáticos, os diálogos, curtos, e o tempo juntos passa a parecer mais um esforço do que um prazer. Você está ali, mas não se sente visto. Está ouvindo, mas não se sente ouvido. E, pior, começa a se perguntar se esse é o preço da maturidade no amor, quando, na verdade, pode ser apenas o sintoma de um vínculo que perdeu o brilho e não foi cuidado. A filosofia estoica convida à honestidade consigo mesmo. Será que você está cultivando uma relação viva ou apenas tolerando uma que perdeu o sentido? A resposta a essa pergunta não exige pressa, mas pede coragem. É ela que abre espaço para o próximo passo, agir com consciência diante do que você sente. Diante do desconforto emocional, nossa primeira reação costuma ser fugir ou justificar.
Muitas vezes, escolhemos suportar o incômodo acreditando que tudo melhora com o tempo, quando, na verdade, estamos apenas adiando decisões difíceis. O estoicismo, no entanto, propõe um caminho diferente, o da lucidez e do autocontrole. Para os estoicos, não está sob nosso poder mudar o comportamento do outro, mas está sob nosso total domínio decidir como reagimos a ele. Permanecer em um relacionamento onde o silêncio pesa, onde a espontaneidade morre aos poucos, pode ser um ato de negação da nossa própria razão. Continuar ali só por hábito, medo da solidão ou apego à imagem do que um dia foi, é um desserviço à nossa própria dignidade emocional. Epicteto nos lembrava: a chave para a liberdade é a capacidade de separar o que está em nosso controle do que não está. E em nenhum lugar isso é tão necessário quanto nos relacionamentos. O desconforto crônico não é algo que se resolve com mais tempo, ele se resolve com mais clareza e mais respeito por si mesmo. Aceitar o que sentimos com sinceridade é o primeiro passo. O próximo é não se enganar com discursos como isso é só uma fase, quando a fase já virou padrão. O autocontrole, nesse contexto, não é suportar mais do que se deve, é ter a disciplina emocional para dizer: isso não é justo comigo. Para além da reflexão, o estoicismo é uma filosofia de ação. E uma das práticas mais poderosas defendidas por seus pensadores é o hábito de registrar e revisar as próprias emoções. Marco Aurélio, imperador romano e estoico, escrevia diariamente sobre seus sentimentos, dilemas e decisões, não para impressionar os outros, mas para se entender melhor. É esse tipo de prática que propomos aqui. Durante uma semana, separe alguns minutos ao fim do dia para notar, com honestidade, como você se sente em relação à pessoa com quem se relaciona. Divida suas observações em 3 momentos, antes de encontrá-la, durante o tempo juntos e depois da interação. Pergunte-se: sinto leveza ou tensão antes de vê-la? Me sinto ouvido, respeitado, à vontade durante o encontro? Ao me afastar, fico em paz ou emocionalmente drenado? Com esses registros, você começará a perceber padrões que, talvez, estejam sendo ignorados pela correria do cotidiano. O objetivo não é julgar a outra pessoa, mas entender o impacto real que essa relação tem sobre você. Esse diário de emoções é uma ferramenta estoica para trazer à luz o que está em sombras. Ele não traz respostas prontas, mas revela com nitidez aquilo que, inconscientemente, já vem sendo sentido. E, quando a verdade aparece no papel, fica mais difícil continuar mentindo para si mesmo. Reconhecer que um relacionamento está nos desgastando é doloroso, mas mais difícil ainda é tomar uma decisão quando se está diante da incerteza, da culpa e do medo de perder o que já foi bom. O estoicismo, porém, não nos ensina a fugir do desconforto, ele nos ensina a atravessá-lo com dignidade e firmeza. Ficar em uma relação apenas por hábito ou por medo de recomeçar é um tipo de prisão emocional. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O primeiro passo para mudar não é agir impulsivamente, mas sim cultivar a clareza necessária para entender o que está em jogo, sua paz, sua energia, seu bem-estar. Os estoicos não consideram o fim de um vínculo como fracasso. Pelo contrário, veem isso como uma ação racional diante de algo que não contribui mais para a virtude ou para a tranquilidade interior. Persistir em algo que enfraquece sua essência é o verdadeiro equívoco. Aceitar que a conexão se perdeu, que o silêncio virou peso e não refúgio, exige coragem. Mas é esse tipo de coragem que protege o que você tem de mais valioso, a integridade emocional. Como dizia Epicteto, a liberdade começa quando deixamos de reagir ao que nos fere e passamos a agir em favor do que nos fortalece. Nem sempre o fim de um relacionamento se anuncia com gritos ou discussões. Às vezes, ele se revela no silêncio, aquele que não conforta, mas pesa. E quando a companhia do outro exige mais esforço do que entrega, é preciso parar e refletir: o que estamos preservando? A relação ou apenas o medo de encará-la como ela é? A verdadeira paz não nasce da ausência de conflito, mas da presença de sentido. Estar com alguém deve ser uma extensão natural da sua tranquilidade, não um desafio constante à sua paciência. E, se esse não for mais o caso, talvez o maior ato de amor próprio seja reconhecer isso com honestidade. Convido você a refletir com profundidade. Observe como se sente, como reage, como se expressa quando está nessa relação. E, se quiser,
Compartilhe nos comentários alguma experiência, dúvida ou insight que esse conteúdo despertou. Lembre-se, a filosofia estoica não exige perfeição, mas lucidez. E agir com clareza é sempre o primeiro passo para recuperar a paz que, silenciosamente, talvez você já esteja buscando há muito tempo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.